Boa noite a vocês que estão se conectando, se mobilizando para se conectar aqui com a nossa live da restauração. Hoje, dia 16 de janeiro, para sairmos de um culto abençoadíssimo, o pastor Vanelli esteve ali ministrando a ceia do Senhor hoje. Glória a Deus, o Senhor falou tremendamente conosco e hoje nós, agora às 10 horas, nós estamos cumprindo o propósito que nós colocamos diante do Senhor, não é? Então a gente vai até o dia 22 de janeiro com a live da restauração. E a gente vai começar hoje falando o nome das pessoas que estiveram conectadas ou interagiram conosco ontem, quando o tema foi Restaurados no Deserto, com base em Deuteronômio 8, no versículo 2. Seja bem-vinda Márcia Zambelan, Aline Fernandes, Rosângela Laércio, boa noite a vocês, boa noite Sidney Melo, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Ontem nós estivemos interagindo, participando conosco, ouvindo depois, dando seus likes depois, o Dirceu Ascencio, a Maria Patrício, a Daiane Lopes, o Abraão Vanelli, Daiane Carnelli, Maria Bernardes, Enoque Franco de Almeida, Valquíria Heleno, Virgínia Rossato, Regiane Alves, Cícero Martins, Aline Fernandes, Rosângela Laércio, Rose Ramos, Helena Silva, Gislaine, Rogerinho Frois, Alessandro, Felipe Tamires, sejam bem-vindos, glória a Deus pela vida de vocês. Também estiveram conosco ontem Maria Lúcia Ribeiro, Cidinha Gomes, pastora Neia Amorim, de Cianorte, o Guto Biroque, o presbítero Henrique, a Márcia Zambelan, a Neuza Martins, Ana Rabelo, Josi Moraes, pastor Carlos Ramos, o Dair Benedito, Jefferson Rodrigues, Rejane Pessoa, Fábia M. dos Santos, pastora Verônica, Rosemary Santos e Sandro Costa. Espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra de ontem, que ela tenha surtido efeito na vida de vocês, como eu sei que fez, porque a palavra de Deus ela nunca volta para ele vazia. Glória a Deus pela sua vida, Gislaine, seja bem-vinda, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor, chame os irmãos aí, né? Hoje é domingo, então o pessoal chega da igreja, vai esquentar o almoço, vai comer uma pizza, então é um tempinho, esse é um horário meio assim no domingo, mas Deus é conosco, amém? O Senhor é conosco e o Senhor é fiel. Meus irmãos, nós estamos falando sobre restauração e hoje o tema que nós vamos usar é restaurar, especialidade de Deus. Deus é o Deus da restauração, aleluia. E eu faço uma pergunta para vocês: quem é que não precisa de restauração? Quem não precisa de restauração? Todos nós precisamos de restauração, não é verdade? E é lógico que o tema que nós vamos usar está lá em Jeremias 18, e nós vamos ler o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos,
e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse texto aqui conta a respeito do oleiro, quando o Senhor manda Jeremias ir à casa do oleiro, e Jeremias fica observando o trabalho do oleiro. Seja bem-vindo, Cícero Martins, bem-vindo em nome de Jesus. Então, Jeremias foi ali, ficou olhando o oleiro trabalhar, e de repente ele estava com um vaso, fazendo um vaso na sua mão, e aquele vaso estragou nas mãos do oleiro. Mas o que o oleiro fez? Ele refez aquele vaso, moldando ele de novo. Sabe, meus queridos irmãos, uma coisa que é maravilhosa dentro da palavra do Senhor, e uma coisa que traz um conforto, traz assim uma sensação de alívio e de bem-estar para a nossa vida de cristão, é a respeito da restauração. Em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar essa que nós podemos chamar assim de doutrina, uma doutrina fascinante. Seja bem-vinda, Síria Rezende, Deus te abençoe. Então, olha só, a doutrina da restauração, a restauração na palavra de Deus, ela nos fascina, porque ao mesmo tempo que nós vemos um Deus maravilhoso, grandioso, nós enxergamos a nossa pequenez, o quanto nós somos falhos, mas como Deus, Ele tem cuidado de nós e como Deus se importa conosco. Isso é maravilhoso. E se a gente olhar a história da redenção, basta a gente olhar para a história da redenção para que a gente veja o tamanho do poder restaurador do nosso Deus. Olhando para a história da redenção, a gente é capaz de vislumbrar o tamanho do poder restaurador do nosso Deus. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente olha, e eu sei que muitos de vocês também passam por isso, porque a gente também passa, a gente olha para nós mesmos muitas vezes, não é? E a gente se vê como aquele vaso na mão do oleiro. E eu não sei em quantas partes quebrou aquele vaso, estragou, se ele entortou a massa do vaso do oleiro, ali na mão do oleiro. Mas muitas vezes a gente olha para nós mesmos e nós nos vemos aos pedaços, quebrado em milhões de pedaços, em muitos fragmentos, não é? E a gente muitas vezes se sente decepcionado, fracassado, sente às vezes até que Deus não está olhando para nós. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você: não importa em quantos pedaços você que é vaso se sinta estilhaçado ou esteja quebrado, esteja estilhaçado, não importa. Assim como não importa a quantidade de pecado ou a escuridão ou as manchas escuras do pecado no seu coração, não importa, ou do nosso coração, a quantidade de pecados cometidos, também não importa o quão distante muitas vezes a gente se afasta do Senhor, quão longe nós ficamos dele, quão longe nós, pecadores, ficamos distantes do caminho do Senhor. Sabe por quê? O poder restaurador do Senhor. Preste bastante atenção nisso. O poder restaurador do nosso Deus, do Senhor, é capaz de apagar pecados, de limpar pecados. A palavra de Deus diz que ainda que os seus pecados estejam vermelhos como a escarlate, o Senhor vem e apaga esses pecados quando nós os confessamos a Ele, não é? Outro lado do poder restaurador do Senhor é que Ele tem a capacidade de tornar novo o velho homem. Ele é capaz de fazer tudo de novo. Ele é capaz de tornar aquele velho homem, tornar ele em um novo homem, assim como Ele é capaz de restaurar
tudo aquilo que está quebrado na nossa vida, né? Ainda que nós estejamos estilhaçados em 1001 pedaços, o Senhor é capaz de restaurar o que se havia quebrado. Durante toda a palavra de Deus, em todos os livros praticamente da palavra de Deus, nós vamos encontrar histórias do povo de Deus rica, uma história rica, onde o agir sobrenatural do Senhor, nessa forma de restauração, ele aparece. Desde Gênesis até Apocalipse nós vamos ver como Deus é um Deus restaurador. É uma história rica em exemplos do agir sobrenatural de Deus. E é esse agir sobrenatural de Deus que vai acontecer na sua vida se você fizer uso de todas as coisas que nós estamos falando aqui, desde o dia 1º de janeiro até o dia 22. Mas se você pegar, fizer um apanhado geral e trouxer para a sua vida, você vai perceber, vai poder sentir, vai poder ver e vai poder agir como alguém que foi restaurado pelo Senhor. Pastor Carlos Ramos, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E dentro das histórias que estão na palavra de Deus, nessa história de grandes homens de Deus, e nós vamos ver que grandes homens de Deus, surpreendentemente, que fizeram parte da história que Deus estava escrevendo, muitas vezes, e alguns deles, ou a grande maioria deles, caíram. Rosângela Pandolfo Santos, seja bem-vinda, em nome de Jesus, saudade de você, que o Senhor te abençoe de uma maneira especial. Então, continuando aqui, esses grandes homens que fizeram parte da história, mas caíram, né, ou tropeçaram terrivelmente, né, e a gente pode até dizer lamentavelmente, ou indesculpavelmente, porque tinham sido avisados sempre pelo Senhor, não é? Tinham sido avisados, eles não escaparam, muitos deles não escaparam da queda, mas a palavra de Deus mostra que hoje, né, que lendo o Sagrado Livro, lendo as Escrituras, nós vamos encontrar esses grandes homens de Deus ocupando uma posição de destaque na galeria da fé. Por quê? Porque eles foram restaurados. Então, há uma chance para a sua vida, há uma chance para a minha vida, há uma chance para nós, porque o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, é um Deus restaurador. Não importa nada que tenha acontecido na nossa vida, Deus é restaurador. Olha só uma curiosidade sobre essa história do vaso aí do oleiro, que está em Jeremias 18, no versículo 4. Vamos pegar aqui a escritura, né, a palavra de Deus, quando fala aí que o vaso que ele estava fazendo se desfez na sua mão, né? Seja bem-vinda, Regiane. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. O vaso, então, se estragou na mão dele. E a Bíblia diz que ele tornou a fazer deste vaso um outro vaso novo. O que a gente pode aprender neste versículo? Por que que Deus mandou Jeremias estar ali na casa do oleiro, olhando o que o oleiro estava fazendo, prestando atenção nos detalhes da ação do oleiro? Por quê? Porque quando um vaso quebrava, ele não jogava fora. Quando o vaso estragava, o oleiro não jogava fora. Anderson Alberto Ramos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma forma toda especial. Olha só, nós humanos, filhos de Deus, cristãos, crentes, seja o termo que você quiser usar, nós somos especializados em jogar fora aquilo que não nos serve mais, né? E não só coisas, pessoas também.
Então, Deus mandou Jeremias ali prestar atenção para que ele olhasse e visse realmente o que o oleiro estava fazendo, né? O vaso quebrou, estragou, ele não jogava fora. O que é que ele fazia? Ele pegava o vaso, amassava. Se você ler o texto, você vai ver que o barro era amassado outra vez, não é? O barro sofria outra vez a ação da mão do oleiro. E o amassar do barro dói, não é? Porque vai moldar de novo. Desculpa. Vai moldar de novo. O vaso era amassado, o barro era amassado de novo. E ele voltava ali para aquela roda, para a roda do oleiro, para ser refeito. Não é? Uma obra nova era iniciada. Era assim que o oleiro fazia. E era isso que Deus queria que Jeremias prestasse atenção, não é? Então o oleiro fazia assim, até que o barro assumisse a forma que o oleiro tinha na sua mente. Rogerinho Andrade, seja bem-vindo. Então olha só, o oleiro pega o barro e forma uma massa de barro, uma bola de barro, mas na mente dele, ele já tem um formato, já tem um aspecto, ele já sabe o que ele quer fazer ali naquela roda. E quando ele está fazendo aquele vaso do jeito que ele tinha imaginado, e o vaso estragou ali na mão dele, ele amassa de novo o vaso, o barro sofre a pressão da mão do oleiro de novo, e o oleiro agora toma aquela massa de barro novamente e faz e molda o vaso de acordo com o que ele tinha em mente. E é isso que o Senhor declara que ele tem poder para fazer. Você quebrou, você estragou, você pecou, você andou desviado, você não estava andando no caminho certo. Deus não te joga fora. Você não é descartável. Preste bastante atenção nisso. Você não é descartável. Ah, mas eu andei meio dei umas escorregadelas, não é? Eu vacilei, eu tropecei. Você não é descartável na mão do Senhor. Ele pega, se você for ler o texto, o Senhor se compara ao oleiro. Ele pega e amassa o barro que somos nós de novo. Ele amassa, nós vamos sentir as mãos do Senhor. Lembra que o Senhor é poderoso. Se Ele é poderoso, Ele é forte. E se Ele é forte, quando Ele amassa o barro, nós vamos sentir as suas falanges amassando o barro que somos nós, para nos moldar da forma como Ele nos vê, como Ele tem na sua mente, como Deus nos idealizou. E essa idealização de Deus no vaso, para o vaso, é o propósito que Ele tem para a sua vida e tem para a minha vida. Só que Ele não pode usar um vaso estragado, um vaso quebrado, um vaso torto, um vaso rachado, um vaso com pecado. O que é que Ele faz? Ele vai moldando de novo, até que Ele consiga, conjuntamente conosco, né, que a nossa vida seja moldada da forma como Ele quer. Neuza, seja bem-vinda em nome de Jesus, não é? Então, assim como aqueles homens tropeçaram, caíram, escorregaram na lama, né? Escorregaram na maionese, se quebraram todo, estão na galeria da fé. Deus está falando com você agora. Eu sei que Deus está falando com mais de uma pessoa aí. Maria Patrícia Ribeiro, bem-vinda em nome de Jesus. Deus está falando com mais de uma pessoa aí, que não importa quão fundo do poço você chegou, você não é descartável. Deus vai te moldar, vai te fazer de novo. Se coloque ali na roda do oleiro e aguente o pressionar das mãos do Senhor, porque Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. E se você recebe isso, escreva aí nos comentários: eu recebo em nome de Jesus, porque vai haver mudança na vida de várias pessoas
que estão aqui participando dessa live hoje. O Senhor vai provocar, o Senhor vai mudar a sua vida diametralmente. O Senhor vai fazer uma reviravolta na sua vida. Ele vai te deixar da forma como Ele te idealizou. Aleluia. Betisa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós estamos falando, meus irmãos? O Senhor deu esses 22 dias para nós tratarmos a respeito de restauração. E restaurar é reconstruir. Restaurar é colocar na forma, não é? É colocar na ordem original, na forma original, na forma como Deus idealizou, como Ele imaginou. E sabe de uma coisa? Muitas vezes essa restauração, o resultado às vezes sai muito melhor do que o original. E glória a Deus por isso, porque Deus é capaz de fazer isso na nossa vida, não é? Restaurar é a especialidade de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Restaurar é a especialidade de Deus. O diabo quer colocar no seu ouvido coisas que são contrárias a isso que o Senhor está falando para você. Mas Deus quer restaurar a sua vida, te fazer de novo. Essa é a especialidade dele. As promessas do Senhor são promessas de restauração de todas as coisas. Por quê? Porque elas deixaram o seu estado original, deixaram na sua ordem, deixaram na sua beleza, deixaram na sua pureza. E agora é preciso restaurar, reconstruir, fazer de novo, fazer voltar à forma original. E o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, você voltar à forma original, ou seja, ao primeiro amor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Quando a gente fala de restauração, é impossível a gente não se lembrar de Davi, não é? Do exemplo de Davi, quando ele diz lá no Salmo 51, versículos 1 até o versículo 5, ele clama ao Senhor e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ali ele vai lamentando, falando que por causa do pecado dele, a sua carne secou, né? Os seus ossos se secaram, a sua pele se apegou aos seus ossos, e ele começa a clamar, pedindo ao Senhor para pagar as suas transgressões, apagar os seus pecados, apagar os erros que ele cometeu. E ele diz assim, eu acho linda essa frase aqui: lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi se humilhou, buscou a presença do Senhor, buscou a restauração diante do Senhor. E isso, depois dele haver cometido ou haver tido, né, uma queda moral, uma queda espiritual, não é? Ele teve não foi um deslize, ele caiu de cabeça no chão, porque ele andou de uma forma completamente contrária a todos os princípios que ele havia aprendido da palavra de Deus. E ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, depois da sua queda moral e espiritual, agora ele aparece aí no Salmo 51. Convencido da sua culpa, convencido do seu pecado, arrependido, não é? Ele não estava com remorso, ele estava arrependido e ele estava ansiando para que Deus o perdoasse. Ele precisava ouvir Deus falando com ele, precisava sentir que ele estava perdoado. Então ele confessa os seus pecados e clama por restauração. Ele clama pela restauração, apela para a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, não é? Nos mostra que ele apelando para a misericórdia de Deus,
ele alcança a graça e o favor de Deus. Aleluia, como isso é lindo, é uma das coisas mais belas do viver cristão. Valquíria Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu também gosto dessa frase que Davi fala, em tornar a dar alegria da salvação, não é? Porque quem vive no pecado, quem vive uma vida cristã meia boca, perdeu a alegria da salvação, precisa de restauração. Davi então clama pela misericórdia do Senhor e alcança o favor de Deus. A alegria da salvação é restaurada para Davi, é devolvida a ele, a alegria da salvação. Ele recebe esse trunfo de volta do Senhor. Então, um novo homem renasce ali naquele dia, quando Davi, arrependido, reconhece os seus pecados, ele se entrega ao Senhor, rasga o seu coração na presença de Deus, confessa os seus pecados, se arrepende e clama pela misericórdia do Senhor, alcança a graça do Senhor. Então um novo homem renasce, porque a restauração traz de novo a razão de viver. Quem é restaurado, ele sai dessa coisa que a gente chama, a gente sabe que existe, que realmente existe, é um problema gravíssimo, que é a depressão, né? E a depressão é um buraco sem fundo, isso que é depressão. A pessoa, quando ela está deprimida, ela perdeu a razão de viver. E ela muitas vezes ela perde a razão de viver porque alguma coisa aconteceu na vida dela. Eu não quero dizer que ela está em pecado, mas alguma coisa, houve uma descompensação e essa pessoa perdeu o sentido da vida, perdeu até a alegria da salvação. Porque quem tem o Senhor, quem tem convicção da sua salvação, é alegre, é uma pessoa que vive feliz, não é? Então foi restaurado ali em Davi a razão de viver, não é? E quando essa razão de viver é restaurada, o Senhor faz de uma maneira plena e de uma maneira abundante, porque Jesus é a nossa razão de viver. Em João 10,10 ele diz: eu vim para que você tenha vida, e não tem uma vida qualquer, mas que você tenha uma vida em abundância, uma vida abundante, uma vida que, apesar de todos os percalços que a gente enfrenta, onde nós falamos no deserto, apesar do deserto que muitas vezes a gente caminha por ele, nós encontramos a vida abundante de Jesus, a vida abundante que Jesus nos dá, não é? E outra coisa que a restauração faz, ela devolve para nós a intimidade que nós tínhamos no primeiro amor com o Pai, a intimidade que nós tínhamos com o Senhor e a intimidade que nós tínhamos com o seu Filho Jesus. Volta tudo. Quando há restauração, você descobre outra vez como é gostoso estar no lugar secreto, buscando o Senhor com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. E isso, o lugar secreto, eu já falei algumas vezes aqui, a palavra de Deus fala para entrar no quarto, fechar a porta atrás de si. Por quê? Não é porque você é uma doutrina, alguma coisa, não é nada disso. Fechar a porta atrás de si dentro do quarto é porque o quarto é um lugar de intimidade e Deus quer ter uma intimidade com você. Jesus quer ter uma intimidade com você, não é? Às vezes a gente separa um tempo bom para fazer um curso online, separa um tempo para fazer uma faculdade presencial, para melhorar o nosso currículo profissional, a gente separa um tempo e muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus, com Deus, ele fica por último, fica lá na ponta da fila, bem para trás, enquanto que a palavra de Deus nos orienta para buscarmos primeiro a Ele, não é? Primeiro a Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.
Freud, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo o que o Senhor está querendo falar com você? O Espírito Santo de Deus, ele quer mexer lá dentro de você. A restauração é uma coisa doída, porque vai mexendo lá, vai cavocando lá dentro do nosso íntimo, não é? E a especialidade de Deus é cavocar lá no íntimo e trazer de volta aquela pessoa que está dentro de você e que é o ideal de Deus, aquela pessoa que Deus idealizou quando Ele escreveu os seus dias, mesmo antes de você nascer. É essa pessoa que Deus idealizou, que Ele quer trazer de volta. Por isso tem que ser restaurada. Por isso a restauração que nós estamos pregando aqui, não é? A restauração faz de novo o que o pecado quebrou. A restauração faz de novo o que o pecado quebrou. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado é separação. Ele afasta o homem da palavra de Deus, afasta da comunhão com outras pessoas, afasta da comunhão com a palavra de Deus, afasta da oração, afasta da igreja. Você que não tem ido à igreja, não é? Presta bastante atenção nisso. O pecado afasta as pessoas da igreja e as pessoas vão se acostumando a ficar longe, mas a restauração faz de novo aquilo que o pecado quebrou, traz de novo a vontade em você de orar, de buscar o Senhor, de ler a palavra, de estudar a palavra, de estar em contato com o Senhor, de falar a palavra do Senhor. Aleluia! A restauração põe em ordem aquelas coisas que os desejos da nossa carne haviam estragado, não é? Então a restauração coloca em ordem, não é? A nossa carne ela é toda pomposa, a nossa carne é cheia de não me toques e não me reles, não é? E ela guerreia contra o espírito. Então quando o Senhor restaura, Ele vem fortalecer o seu espírito, para que você possa subjugar a sua carne, para que ela entenda que quem manda em você não é ela, mas é o seu espírito, não é? Porque o Espírito de Deus conversa com o seu espírito. Então você tira a carne do reinado, aleluia, quando a restauração vem e os desejos da nossa carne, aqueles desejos que haviam estragado a nossa vida, eles começam a ficar para trás e daqui a pouco você nem lembra mais deles. Sabe aquela vontade de assistir novela bem na hora que tem culto, na hora que tem uma live especial, aquela vontade de jantar bem na hora quando você tem que assistir um culto online porque não pôde ir à igreja, sabe? Então, a restauração, ela remodela a sua vontade e você vai ser um outro homem, vai ser uma nova mulher, agora aquela que Deus idealizou. Deus sonhou com você, Ele sonha ainda e Ele quer trazer para fora esse homem e essa mulher. Você está disposto? Você está disposto? A restauração ou restaurar vidas foi o motivo de todo o plano da redenção. Jesus não é só o restaurador do povo de Israel, não é só o restaurador de Israel, mas Ele é o restaurador de todos quanto o recebem, por isso passam a ser chamados de filhos de Deus. Aonde está isso? Na palavra. Mas se você está com a palavra aí, vai lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Eu sei que muitos já sabem de cor, mas vamos ler aqui na palavra de Deus. Como diz o pastor Vanelli, a gente não pode comer enrolado. Olha só o que dizem em João, no Evangelho de João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam Cristo Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Restaurar vidas, restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, é o centro, é o cerne
de todo o plano da redenção do Senhor. Helena, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, restaurar vidas, restaurar a sua vida, transformar você em um agente que vai levar a palavra de restauração da vida, é o plano de Deus. Restaurar vidas está no centro da vontade de Jesus, conforme nós vemos em todo o seu agir espontâneo e natural, para que com todas as pessoas que se aproximavam dele e que precisavam de restauração, né? Vamos dar mais uma folhadinha aqui na Bíblia, em Lucas. Volta aí um pouquinho, se você está com a Bíblia aberta, volta aí um pouquinho em Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, eu estou com uma Bíblia aqui novinha, acabou de chegar esses dias, né? Também difícil de abrir. Lucas 13, versículos 11 e 12. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, espontaneamente, livremente, Jesus chegava até as pessoas e restaurava aquilo que precisava ser restaurado na vida delas, não é? Ele fez isso com a nossa vida um dia, e todo dia Ele está buscando, está nos buscando, está nos procurando, está tentando nos levar a entender que Ele quer restaurar as nossas vidas. Aleluia! Restaurar vidas sempre foi e vai continuar sendo a atividade primeira de Jesus. A atividade prioritária, a atividade primordial, a atividade principal de Jesus vai ser restaurar vidas, não é? É isso que Ele faz, é restaurar vidas. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, muitos de nós que estamos hoje aqui envolvidos, né, nessa ministração da palavra, a gente sabe o mundo, de onde o Senhor nos tirou, de como no que a gente estava envolvido e como Deus restaurou a nossa vida, como Deus restaurou a nossa vida. A gente estava ali como aquele povo lá do Salmo, né? Nós estávamos como aqueles que choram, mas o Senhor veio e restaurou a nossa sorte. Então a prioridade dele ainda é restaurar vidas, e hoje especificamente é restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, né? Se a gente for ler as histórias de Jesus, nós vamos ver que os encontros de Jesus sempre tinham como resultado vidas restauradas, e essa ainda é a especialidade do Senhor. Cada vez que temos um encontro com Ele, Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer nos mudar, Ele quer nos deixar do jeito que Ele quer que nós sejamos. E ainda que algumas pessoas nem mesmo estejam pensando na sua própria restauração, Jesus está pensando. Ele pensou lá na cruz do Calvário, não é? Lembra aquela musiquinha que diz assim, olha, que Ele pensava em mim, Ele pensava em você, Ele nos via redimidos, andando lado a lado, né? Essa música fala de comunhão, e a restauração leva as pessoas a terem comunhão, não é verdade? Então, ainda que algumas pessoas não estejam pensando, Jesus está, Ele pensou sempre em restauração, por isso Ele assumiu a cruz do Calvário em nosso lugar, não é? E só Ele, só o Senhor pode, só Ele tem o poder de restaurar. A palavra de Deus aí em Jeremias mostra, não é? Que o Senhor é o oleiro, não é? Ele disse aqui, olha, no versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo,
Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E hoje ele fala especificamente conosco. Assim como é o barro na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro por excelência, e tudo que as suas mãos tocam é restaurado, é feito de novo. Aleluia. E o Senhor quer trazer esta restauração na sua vida, na minha vida. Mariel Rabelo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ana Maria Rabelo, seja bem-vinda também em nome de Jesus, não é? Então, olha só, é isso que o Senhor quer fazer. Restaurar é a especialidade dele. Então, resumindo tudo que foi falado aqui, não importa como você está, não importa se você pecou, não importa se você está quebrado, se você está trincado, se você está partido, se o pecado te cobre totalmente, parcialmente, não importa. A palavra do Senhor para nós esta noite é que Ele é o oleiro, nós somos o barro, e Ele não nos joga fora, porque assim como o oleiro que quebrou o vaso na mão dele, ele foi refazer o vaso, porque tinha o desenho do vaso em mente e sabia a utilidade que ele ia dar para aquele vaso. O Senhor também tem em mente a utilidade que nós teremos no seu reino e como Ele nos idealizou. É assim que o Senhor quer nos deixar. Então, se permita, não é, ser trabalhado pelo oleiro. Deixe o Senhor restaurar a sua vida. Larga a mão de ficar colocando barreiras e dizer: Senhor, não faça isso, não faça aquilo. Se jogue nas mãos do Senhor, porque Ele quer fazer de você um instrumento útil para Ele, para a sociedade, para outras pessoas, e o mais importante de tudo, um instrumento útil para o reino de Deus. Deus vai te transformar em vaso de honra. Ele quer te trazer daquela posição de vaso, sabe aquele vaso que só recebe detrito? Eu não quero chamar você de vaso sanitário, né? Mas de vaso que na Bíblia é chamado de vaso para desonra, é vaso que recebe detrito, coisa que não presta. O Senhor quer transformar a sua vida, te restaurar, pegar a sua vida e transformar você no vaso para a honra que Ele idealizou. Então seja um vaso aonde o conteúdo principal é o Senhor. Lá em Colossenses, se não me engano, Colossenses 3, versículo 3 diz assim: eu sou um vaso, eu fui feito como um vaso para conter Deus, não é? Então que o Senhor possa te restaurar nesta noite, te restaurar em todas as áreas da sua vida, e que você se transforme numa pessoa comprometida com o Senhor, que se coloca na mão dele, que a primeira coisa que faz nas primeiras horas do dia é buscar a face do Senhor. Ah, mas não dá tempo. Acorda um pouquinho mais cedo. É melhor você sentir um pouquinho de sono nos primeiros dias e depois você vai corrigir isso, não é? Do que você não estar no centro da vontade de Deus e não estar deixando o Senhor te restaurar. Que o Senhor trabalhe na restauração da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Chegou a hora da oração, né? Aqui nós temos a Bíblia Anote do pastor Vanelli, é um bibrão, né? Do tamanho dele a Bíblia. Aqui está escrito o nome de todas as pessoas que já entraram aqui na live, não é? Que interagiram na live, estão aqui, e mais de 3 vezes por dia recebem oração, porque nós oramos, aqui em casa nós oramos mais de 3 vezes por dia, pelas pessoas que estão aqui, oramos por restauração, oramos por cura, por libertação, oramos por tudo que você pode imaginar, não é? Vai recebendo aí na sua casa, né? E confirmando a oração que é feita em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar então. Eu peço que você se una a mim em oração e que você faça como Davi, se humilhe na presença do Senhor para que Ele restaure
a sua vida. E restaurando a sua vida, Ele vai restaurar também a alegria da salvação em você. Amém? Pai, meu Deus, Senhor da glória, nosso Deus amoroso, nosso Deus a quem nós servimos, um Deus que nos ama, e um Deus que tem tido tanto cuidado de nós, um Deus que tem um projeto de vida na sua mente, um Deus que idealizou como nós deveríamos ser. Nesta noite eu me humilho debaixo da tua potente mão, para que no devido tempo o Senhor me exalte, e assim também o Senhor exalte aqueles que estão participando desta live, ouvindo essa ministração. E neste momento nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque a tua palavra nos diz que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de mim. A tua palavra nos orienta para sermos sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, que é o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas nós, conforme está escrito na tua palavra, resistimos a ele, firmes na fé, sabendo que aquilo que nós estamos passando agora, sabendo que é isso que nós chamamos de sofrimento, estão se acabando, estão terminando, estão acabando por causa da tua misericórdia, porque o Senhor é bom por causa da tua bondade. O Senhor, que é o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo nos chamou à tua eterna glória, depois de ter havido sofrido por um pouco de tempo, conforme diz a tua palavra. O Senhor mesmo há de nos aperfeiçoar, nos restaurando, nos confirmando, nos fortalecendo. A ti, Senhor, seja o domínio para todo sempre. Amém. Porque embora nós estejamos vivendo aqui na carne, embora nós estejamos vivendo na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas diz a tua palavra que elas são poderosas em Deus, poderosas para demolir fortalezas, poderosa para derrubar qualquer raciocínio, que é capaz de derrubar a nossa razoabilidade, a nossa razão, e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo, conforme está escrito aqui na sua palavra. Aleluia. Eu quero declarar nesta noite que eu venço e os meus irmãos vencem a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que nós testemunhamos. Eu quero declarar nesta noite que nós não amamos a nossa vida até a morte. Eu quero declarar que de ferro e de bronze sejam os meus ferrolhos, sejam os nossos ferrolhos, e como os meus dias, assim seja a minha força. Ainda que os dias se passem, que nós não fraquejemos, mas sejamos fortalecidos pelo poder do Senhor. Não há outro, Senhor, eu quero declarar, não há outro semelhante ao Senhor, que cavalga, diz a tua palavra, sobre o céu, para me ajudar, e na tua majestade, sobre as mais altas nuvens, o Senhor está lá, e o Senhor se inclina para a terra para nos ajudar, para nos ouvir e para nos tomar pela mão. Ó Deus eterno, o Senhor é a minha habitação, é a nossa habitação, e por baixo de mim estão os teus braços eternos, aleluia, nos segurando, aleluia, glória a Deus, nos segurando, nos minando, aleluia. Já lançaste, eu creio no que está escrito na tua palavra, o Senhor já lançou de diante de mim, de diante de nós, o inimigo das nossas almas, e deu uma ordem: destrua-o,
destrua-o, aleluia. Então eu posso declarar que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim para condenação mostrarei estar errada, está em juízo, e eu a condenarei. Esta é a minha herança como tua serva, essa é a nossa herança como teus servos, ó Senhor, e a nossa justificação, ela não vem de nós, ela procede de ti, aleluia. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Yara Márcia Santos, bem-vinda em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos falando o nome de todas as pessoas que participaram aqui da live. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma noite de sono, te dê sonhos proféticos. Que o Senhor te embale durante essa noite. Proteja a sua casa, a sua família. Que o Senhor proteja a todos aqueles que você ama. E que o Senhor conceda que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida e que você se jogue na roda do oleiro para ser restaurado em nome de Jesus. E eu fico esperando. Você pode mandar o seu testemunho aí mesmo pelo Messenger da Paz e Vida, a Igreja da Missão, por onde está sendo transmitida a live de hoje. Mande o seu testemunho ali, não é? E nós vamos contar o seu testemunho aqui. Amém? Boa noite para você, um beijo no seu coração e que segunda-feira você levante fortalecido pelo Senhor e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até mais.